Imagine que você está assistindo a um filme antigo. Tudo é em preto e branco. Os movimentos são acelerados. Não há falas, apenas música ao fundo e expressões exageradas. É um típico filme mudo dos anos 1920, mas de repente, algo chama sua atenção. Uma mulher atravessa a cena, aparentemente segurando algo estranho no rosto. Ela está com uma das mãos junto ao ouvido, falando, "Daka." Não há ninguém ao redor, mas ela fala, gesticula, anda como se estivesse em uma chamada, como se estivesse... Essa é a cena real que virou um dos maiores mistérios da internet. Ela foi descoberta em um material extra do DVD de um dos filmes mais icônicos de Charlie Chaplin, O Circo, lançado em 1928. Durante a premiere do filme, uma câmera foi posicionada do lado de fora do cinema para registrar o movimento do público. E é nesse trecho, com poucos segundos de duração, que aparece a mulher misteriosa. Vestida de forma típica para a época, ela anda sozinha, com o braço encostado à orelha, falando, sorrindo, e depois, desaparece pela lateral do quadro. Durante décadas, ninguém notou nada de anormal nessa gravação. Mas com o avanço da tecnologia e o poder de análise dos vídeos digitais, esse pequeno momento passou a ser estudado, revisado, ampliado e debatido em fóruns, canais, sites e documentários. Afinal, o que essa mulher estava fazendo, com quem ela falava e, mais importante, o que ela segurava. Muitos sugeriram que ela poderia estar segurando apenas um aparelho auditivo primitivo, como os que existiam no final da década de 1920, mas nenhum desses dispositivos exigia segurar o aparelho junto ao rosto, e muito menos permitia que alguém falasse com ele como se estivesse em uma conversa. Outros disseram que poderia ser apenas um gesto involuntário, uma coceira, uma proteção contra o sol, ou uma forma de tampar o rosto, para não aparecer na câmera. Mas nenhum desses gestos dura tanto tempo, ou parece tão natural quanto a cena mostra. A hipótese mais controversa, menos, e mais fascinante surgiu logo depois. E se essa mulher fosse uma viajante do tempo? E se ela de alguma forma tivesse cruzado uma barreira temporal, e estivesse ali, em 1928, usando um dispositivo que só se tornaria realidade quase um século depois? O simples fato de a ideia parecer absurda é justamente o que a torna tão intrigante. A história ganhou o nome de A Viajante do Tempo de Chaplin e se espalhou como um fenômeno global. E se essa mulher não fosse uma viajante qualquer? E se ela estivesse ali propositalmente, em um evento de grande visibilidade, diante das câmeras, deixando uma pista? E se Chaplin, conhecido por ser visionário, soubesse de algo que não poderia contar abertamente? Será que o cineasta mais famoso da era do cinema mudo teria inserido mensagens escondidas em seus filmes? Charlie Chaplin sempre foi um artista à frente do seu tempo. Suas obras criticavam governos, desigualdades, guerras e até a tecnologia. Em tempos modernos, ele já mostrava uma crítica feroz à mecanização da vida e ao controle das massas. Em O Grande Ditador, fez um dos discursos mais impactantes da história do cinema. Ele sabia usar imagens, gestos e silêncios para comunicar muito mais do que parecia. Então, por que não pensar que ele também poderia estar deixando pistas sobre coisas que ainda iriam acontecer? E aqui entra mais um detalhe curioso. A tal cena da mulher misteriosa foi gravada justamente na estreia do filme, O Circo. E o que é um circo? Se não um lugar onde tudo pode acontecer, onde as leis da física parecem não valer, onde há truques, ilusões e fantasias, seria apenas uma coincidência? Ou tudo fazia parte de um espetáculo maior, com um roteiro que nós ainda não conseguimos entender? A internet, claro, fez sua parte. Milhares de teorias surgiram, desde as mais céticas até as mais elaboradas. Algumas pessoas juram que encontraram outras evidências de viajantes do tempo, em fotos antigas, em pinturas, em manuscritos medievais. Há quem diga que a viagem no tempo já existe, mas está sendo mantida em segredo por governos ou organizações privadas. E há quem diga que pessoas como essa mulher aparecem de tempos em tempos para observar eventos históricos e, quem sabe, tentar mudá-los. Mas a grande pergunta que fica é: será que queremos realmente uma resposta? Ou o mistério é justamente o que torna tudo mais interessante? Talvez nunca saberemos quem era aquela mulher. Talvez ela não estivesse segurando nada além de uma ilusão ótica. Mas talvez ela soubesse exatamente o que estava fazendo. E você? Acredita que a mulher do vídeo estava apenas coçando a orelha? Ou falando ao telefone com alguém de outro tempo? Comenta aqui embaixo o que você acha, porque eu quero muito saber sua opinião sobre esse caso. Se você curte mistérios, coincidências inquietantes e histórias que desafiam o tempo, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho e compartilhar com alguém que ama esses enigmas do passado. Porque aqui, a gente vai continuar investigando tudo que não tem explicação, pelo menos. Ainda não. Fala pessoal, tudo bem?
Hoje vou compartilhar com vocês uma das histórias mais intrigantes do cinema, o misterioso caso da Máquina do Tempo de Charlie Chaplin. Em 1928, durante as filmagens de O Circo, uma das obras-primas de Chaplin, algo inexplicável foi capturada. Na cena da estreia do filme, entre a multidão que caminhava em frente ao Chinese Theatre em Hollywood, uma figura peculiar chamou a atenção. Uma senhora aparentemente falando em um aparelho muito semelhante a um telefone celular. Mas como isso seria possível? Em 1928, décadas antes da invenção do primeiro telefone móvel, esta descoberta só veio à tona em 2010, quando o produtor George Clark encontrou esta cena enquanto assistia aos extras de DVD. O que torna este caso ainda mais fascinante é que a senhora não está apenas segurando algo, mas claramente falando nele, com a mesma postura que usamos hoje ao falar no celular. Ela caminha sozinha, conversando, exatamente como fazemos atualmente nas ruas. Algumas pessoas tentaram explicar que poderia ser um aparelho auditivo da época, mas os aparelhos auditivos de 1928 eram enormes, visíveis, e não tinham nenhuma semelhança com o objeto que vemos no vídeo. Além disso, por que alguém estaria falando em um aparelho auditivo? Outros sugerem que poderia ser simplesmente alguém protegendo o rosto do sol, ou coçando o rosto, mas ao analisar o vídeo frame por frame, o movimento é inequivocamente de alguém conversando em um dispositivo. O mais curioso é que esta não é a única animalia temporal encontrada em registros históricos. Existem diversos outros casos documentados de objetos ou comportamentos aparentemente fora de sua época, que desafiam nossa compreensão do tempo linear. Charlie Chaplin sempre foi conhecido por estar à frente de seu tempo. Seus filmes frequentemente abordavam temas que só se tornariam relevantes décadas depois. Seria possível que ele de alguma forma tivesse conhecimento de algo que não podemos compreender? É importante ressaltar que não estou aqui para convencer ninguém sobre a existência de viagens no tempo. O que me fascina é como essas descobertas nos fazem questionar nossa percepção da realidade e do tempo. Como seria possível explicar algo tão específico quanto o comportamento de falar ao celular, em uma época em que isso não existia? O cinema sempre foi uma forma de viajar no tempo, preservando momentos que podem ser revisitados indefinidamente. Talvez seja essa a verdadeira máquina do tempo. Nossa capacidade de registrar e analisar o passado, encontrando nele mistérios que continuam a nos intrigar no presente. Essa história nos lembra que, mesmo com todo o nosso conhecimento atual, ainda existem eventos que desafiam nossa compreensão. E talvez seja exatamente isso que torna a vida tão interessante. A possibilidade de que nem tudo pode ser explicado de forma simples e direta. O legado de Chaplin vai muito além de suas performances geniais. Ele nos deixou também este intrigante mistério, que continua gerando debates e teorias até hoje. Será que algum dia teremos uma explicação definitiva para esta senhora misteriosa e seu aparente telefone celular? Se você se interessou por esta história fascinante, deixe seu like e se inscreve no canal para mais conteúdos como este. Compartilhe nos comentários o que você acha sobre este mistério. Será que era mesmo um celular? Uma viajante do tempo? Ou existe uma explicação mais simples que ainda não descobrimos? Até o próximo vídeo, pessoal. Continuem curiosos e questionadores, pois são essas perguntas que nos fazem avançar na busca pelo conhecimento.